Olá pessoal, tudo bem? Para vocês que buscam mais informações de como responder intimação da Receita Federal referente à malha fina de pessoa física, então vocês precisam assistir esse vídeo. Então nesse vídeo a orientação é quando você recebeu uma intimação, uma notificação da Receita Federal e você tem que apresentar os documentos utilizados que você confeccionou a sua declaração de imposto de renda. Sendo assim, a defesa ela pode ser feita, ou os documentos apresentados, ela pode ser feita presencialmente, que a Receita Federal quase não tem mais essa possibilidade. São alguns pontos, de repente, de atendimento da Receita Federal que ainda possuam essa disponibilidade, na qual vocês devem fazer o agendamento pela internet para verificar a possibilidade de entrega física dos documentos, e também tem a possibilidade de fazer a entrega online pelo ECAC, pelo e-processo, ok? Então, sendo desta forma online, nós temos que acessar o ECAC, ok? E aqui dentro do ECAC nós poderíamos clicar aqui em processos digitais, ou aqui em legislação e processo. Após isso, clicarmos aqui processos digitais e processo, ok? E ele remete aqui para a tela do e-processo, onde nós podemos tanto abrir novo processo, consultar processo e várias outras funções que nós temos aqui dentro. Então, nesse caso, nós vamos abrir processo. Após isso, ele gera essa tela. É muito importante que vocês façam a leitura, ok? Que vocês, caso tenham essa necessidade de fazer esse procedimento, vocês pausem o vídeo, tentem fazer o procedimento que vocês desejam, façam a leitura, porque tem várias informações que são muito importantes, ok? Então aqui, por exemplo, diz que caso seja iniciado esse processo, mas não seja anexado os documentos e transmitido para a Receita Federal, em 3 dias ele será excluído do sistema. Então é muito importante que vocês façam a leitura. Lembrando que, embora eu faça os vídeos, muitas pessoas, o próprio contribuinte quer fazer os processos de forma sozinho, de repente para não ter que desembolsar valores, mas a pessoa, o profissional contábil, ele é a pessoa que tem as competências para transmitir essas informações, entender esses processos e pode melhor auxiliar vocês contribuintes, ok? Então, aqui nós podemos clicar em fechar, ele remete para essa outra tela, onde nós temos que alimentar aqui as informações que são questionadas, né? Temos aqui nas lacunas. Então, aqui, por exemplo, a área de concentração, nós vamos escolher malha fiscal de pessoa física, do imposto de renda de pessoa física, e aqui embaixo nós temos que selecionar o ano em questão, ok? Sendo que, isso aqui é muito importante, vamos pegar o exemplo aqui de 2020, ó. Então aqui fala, demonstra o exercício 2020, ano base 2019. Então aqui tem que prestar bastante atenção para que vocês não façam confusão. Isso aqui realmente é algo que gera até uma pegadinha. Então, o ano exercício, o exercício é quando é transmitida a declaração, ok? Então, em 2020 foi transmitida a declaração de imposto de renda de pessoa física, mas com base, ok? Com base no ano de 2019. Então, tudo que aconteceu em 2019, extratos bancários, compra e venda de bens, algo assim, vocês devem declarar no ano seguinte, ok? Então, o ano seguinte é 2020. Então, vocês devem analisar qual exercício ou ano base a malha fiscal, a notificação, a intimação chegou, e vocês devem selecionar esse período aqui, ok? Após selecionar esse período, também deve informar o telefone. Temos aqui também já a descrição do que é. Após isso, devemos clicar aqui em abrir processo, abrir dossiê de atendimento. Ele remete para essa outra tela, onde aqui ele já traz o número do dossiê, o número do processo,
e depois nós podemos clicar aqui em Sim. Aqui ele já trouxe o termo de juntada de documentos e é muito importante que vocês façam também a leitura nesse campo aqui, ó. Por quê? Depende do processo, tem vários documentos, várias páginas e tem limitações por quantidade de arquivos, ok? Então é muito importante que vocês façam a leitura e possam verificar a quantidade de materiais que vocês vão tentar importar aqui para o ECAC, para que vocês consigam realmente fazer a importação. Vocês podem clicar aqui em adicionar documento para rascunho, no qual vocês vão buscar os documentos que já estão salvos no computador, que são os documentos comprobatórios, ok? Então aqui na classificação do documento nós devemos selecionar aqui resposta à intimação, que é o motivo desse processo, e ele já seleciona os demais campos aqui também, porque isso já é automático. Após isso, vocês devem informar aqui no título, que ele é opcional, inserir o número da notificação ou da intimação. Então aqui vocês devem informar o código, o número que veio lá na correspondência que vocês receberam pelos correios, né? A grande maioria recebeu pelos correios, então vocês devem procurar essa informação e alimentar nesse campo aqui, ok? E aqui nós podemos selecionar, buscar em nosso computador aonde estão os documentos. Nesse caso, eu busquei um arquivo PDF com um tamanho de 5.48 MB e após fazer essa busca, eu clico aqui em salvar. Nesse caso, já temos aqui uma linha aqui de resposta, ok? Já está processado. Nós podemos vir aqui e adicionar mais documentos, caso vocês tenham mais documentos, e repete o processo. Resposta à intimação, novamente aqui vai o número da intimação, clica aqui em selecionar, busca o arquivo e depois clica em salvar. E nesse caso, como é um documento que possui um pouco mais, uma quantidade maior de arquivo, nesse caso o sistema ele está, no caso aqui, analisando o arquivo para identificar se não é vírus, se tem algum tipo de vírus ou algo assim. Vocês, após isso, após ele analisar e ficar com status de processado, é que geralmente nós conseguimos adicionar mais documentos. Nesse caso, clicando aqui, podemos selecionar novamente, repetir esse passo, e aqui nós temos mais linhas, ok? Aqui repetindo novamente o processo, coloca a resposta à intimação, título que é opcional, é o número da intimação ou notificação, seleciona o arquivo e depois clica em salvar. E aqui nós temos uma relação, né, uma grande quantidade de documentos que foram anexados ao processo, ok? E aqui foi finalizado essa importação. Então, esse termo já é automático pelo sistema. Aqui eu fiz a importação desses documentos comprobatórios, ok? Além disso, eu anexei aquele documento que eu gerei lá no eDefesa, certo? E também anexei a identidade do contribuinte, porque ele assinou o eDefesa e eu enviei também a identidade. Então, os documentos que eu utilizei para fazer esse processo foi exatamente os documentos utilizados para a confecção da declaração do imposto de renda desse contribuinte, ok? Então, se gerar dúvida que documento enviar, nada mais, nada menos, vocês devem enviar, digitalizar os documentos que foram utilizados para fazer a declaração. Então, despesa médica, né, depende da situação que a malha fina, que seria a intimação ou a notificação, vier questionando ou pedindo a comprovação, vocês devem anexar esses documentos para enviar para a Receita Federal, para que eles possam fazer a análise. Após importar todos os documentos,
vocês podem clicar aqui em enviar solicitação. Após isso, ele gera essa tela e gera o recibo. O recibo aqui é possível que vocês salvem para que possam fazer um acompanhamento, pois aqui nós temos o protocolo de entrega, temos a hora que foi enviado, temos o processo, temos o solicitante, o responsável. Então temos aqui algumas informações e é um protocolo, é um comprovante que foi feito a transmissão desse documento, ok? Então somente aqui para concluir o vídeo, quando você transmite essas informações, esses documentos aqui pelo e-processo, ok? Você enviando, a Receita Federal ainda vai analisar se eles vão aceitar ou não o processo. Então o que eles vão fazer? A partir do momento que uma pessoa começar a analisar o processo, ele vai identificar se os documentos enviados e as informações selecionadas, elas são realmente condizentes com o processo que você está querendo abrir, que você abriu, ok? Então, pode acontecer de ser anexados documentos ou selecionado informações ali que não correspondem ao processo e a Receita Federal indeferir o processo, ok? Então, é muito importante que vocês façam o acompanhamento posterior ao envio, para que vocês consigam identificar se o processo foi aceito ou não. Lembrando que na intimação ou notificação, provavelmente lá vai ter uma data para que vocês tenham que cumprir a entrega dos documentos comprobatórios. Então, por isso é que eu estou mencionando essa questão que só enviar o e-processo não significa que você cumpriu o prazo, mas já está fazendo o cumprimento. Mas é importante que vocês façam o acompanhamento para identificar se foi aceito ou não. No próximo vídeo, também vou fazer um vídeo referente a esse assunto, de como vocês podem fazer a consulta, pesquisa e depois a verificação do resultado do processo, ok? Então esse é o vídeo de hoje e até o próximo.